Boa noite. A gente queria também desejar uma boa noite aos nossos amigos e amigas que estão lá em Limeira, no nosso vídeo site. Eles sempre acompanham esse momento da mensagem conosco. E na última semana a nossa comunidade começou a refletir sobre essa nova série, Rompendo o Ciclo da Crise. Uma voz, uma ação, uma solução. Para aqueles que estavam aqui e acompanharam, essa série está baseada no livro de Juízes. Nós vamos estar lendo algumas histórias e refletindo sobre algumas histórias que estão contidas nesse livro. Se você não teve a oportunidade de estar aqui no último final de semana, eu queria encorajar você a, durante essa semana, entrar no nosso site, o chacaraprimavera.org.br. Todos os nossos sermões estão disponibilizados ali, então você tem acesso para você perceber sobre o que nós conversamos na última semana e você pode acompanhar toda a série. Ou se não, mais fácil ainda, você pega o seu smartphone e faz o download do aplicativo Chácara Primavera, e do aplicativo você pode aí assistir ou ouvir a mensagem aonde você estiver esperando, no consultório médico, ou na fila do banco, ou na fila do INSS, aonde você tiver que encarar uma fila, você pode se atualizar, tá bom? Agora, hoje nós vamos discutir um tema diretamente relacionado a tudo quanto tem acontecido no nosso país. Essa última semana foi uma semana intensa. A gente teve aí a continuidade do processo de impeachment, que está sendo averiguado e estudado no Senado. O terceiro na linha de sucessão, o segundo na linha sucessória, foi afastado do seu mandato e da presidência da Câmara de Deputados. E o primeiro na linha sucessória e o terceiro na linha sucessória também são investigados, também são alvo de acusações pela Operação Lava Jato. Em outras palavras, a gente tem assim um plantel muito interessante dirigindo essa nação. E o que existe por detrás disso? A revista Forbes, uma revista que ano após ano eu tento refletir e identificar qual é a significância dela para o planeta Terra, mas ela costuma fazer o ranking das pessoas mais ricas do mundo. E no ranking de 2015, os homens mais ricos do Brasil, se nós considerarmos apenas os 15 primeiros nomes, 3 coisas chamam a atenção. Primeiro, a média etária é de 65 anos de idade. A média etária dos 15 homens mais ricos desse país é de 65. Em outras palavras, ainda tem 14 anos para conseguir entrar, né? O pessoal que está começando a vida, o João, então, tem aí 30 anos, talvez dê tempo para ele entrar na lista dos 15 mais ricos desse país. Se nós pegarmos os 3 mais jovens dessa lista de 15, o primeiro deles vai ser Eduardo Saverin, 33 anos, cofundador do Facebook, tem uma fortuna de 17,5 bilhões de reais, o 8º homem mais rico do Brasil. Eu não consigo nem imaginar o que significa ter 17,5 bilhões de reais. A única coisa que me consola quando eu vejo esses números é que, assim, quando o dólar saiu de 2,2 e foi para 4, esse cara perdeu muito dinheiro. Assim, eu não perdi nada perto dele, né? Assim, então isso consola. Quanto menos você tem, menos você perde. Quanto mais você tem, mais você perde. O segundo mais jovem, desconhecido para muitos aqui, Marcelo Odebrecht, 46 anos. Para quem não sabe, ele atua na área da construção civil e da petroquímica. Tem uma fortuna estimada em 13 bilhões de reais. E é o 9º homem mais rico do Brasil. O terceiro, também jovem, com a mesma idade, também desconhecido de vocês, é André Esteves, 46 anos, banqueiro e investidor, fortuna estimada de 9 bilhões de reais, 13º homem mais rico
do Brasil. Então, quando a gente para pensar, dos 3 mais jovens bilionários do Brasil, apenas um dele não está na cadeia. Ainda? Por que eu falo isso? Porque assim, com essa onda de bloquear o WhatsApp, bloquear Facebook e coisa assim, de repente sobra para ele. O vice-presidente do Facebook no Brasil já foi preso uma vez. Por que não ele também? Mas por outras razões. O que me espanta é, na lista dos 15 mais ricos do país, os 3 mais jovens, dos 3 mais jovens, 2 estão na prisão. Por detrás dessa crise política, econômica, social que nós vivemos, existe uma crise ética, profunda, séria. E essa crise ética, não há eleições que resolva. Não há proposta partidária que resolva. Porque a crise ética é uma crise de caráter. E a crise de caráter, ela não assalta organizações, ela não assalta partidos políticos. Ela assalta homens e mulheres como eu e você, nas mais variadas atividades que nós desenvolvemos. Por isso, eu diria que essa situação nos lança um sinal de alerta que precisa ser considerado. Que sinal de alerta? Sua performance pode abrir portas, mas somente seu caráter as manterão abertas. Nós somos uma sociedade na qual, nas mais variadas áreas profissionais, homens e mulheres estão sendo treinados para performance. Quem faz a melhor performance? E eu diria, a sua performance pode te abrir portas, mas você precisa considerar o seguinte: somente o seu caráter manterá essas portas abertas. Performance é o que a gente faz quando a gente está no palco e as luzes estão acesas. Caráter é o que a gente é quando as luzes se apagam, as pessoas vão embora e nós estamos sozinhos. Além disso, seu talento pode levá-lo ao sucesso, mas somente sua integridade poderá mantê-lo nessa posição. Quando você vê nessa lista e preso um banqueiro como André Esteves, há anos atrás, esse cara era considerado, no cenário do mercado financeiro brasileiro, um garoto prodígio. Ele ascendeu rapidamente. Dizer que esse sujeito não tinha talento ou não tem talento é uma grande mentira. Ele tem um grande talento. Ele tem um grande talento para fazer dinheiro, ele tem um grande faro para bons negócios, ele tem uma grande habilidade para articular grandes investimentos. Em outras palavras, o talento dele o levou ao sucesso. Ele é o mais jovem na lista dos 15 mais ricos do Brasil. Mas o que ele se esqueceu é que somente a integridade poderia mantê-lo naquela posição. Hoje nós vamos estar trabalhando sobre esse tema, rompendo o ciclo da crise diante de uma crise moral e ética. E para a gente refletir e avaliar essa questão, eu vou estar refletindo com vocês sobre uma história bem conhecida para aqueles que nasceram dentro de uma igreja e que ouviram as historinhas de escola dominical. Eu, por exemplo, eu me lembro da tia Rosa, com a sua cabecinha branca, me contando as historinhas de Sansão, com um flanelógrafo, trocando as figurinhas, né? Alguns aqui nem sabem o que é flanelógrafo. Outros, quando eu falei flanelógrafo, assim, encheu de água o olho, né? Assim, já... Mas veja só, a história de Sansão
começa no capítulo 13 do livro de Juízes. Diferentemente de outros juízes, a história de Sansão não começa por ele, mas começa pelos seus pais. Ele é o único juiz em que a história não começa por ele, a história começa pelos seus pais. Outro fato interessante decorrente disso. Deus não fala com Sansão, diferentemente do que nós vimos semana passada com Gideão. Deus não fala com Sansão. Deus fala com os pais de Sansão, principalmente a mãe de Sansão. Olha que ocasião interessante, no Dia das Mães, a gente falar de uma mãe que escuta a voz de Deus acerca do que o seu filho seria. E só ela tinha a identidade que Deus deu ao seu filho. E ela deveria passar essa identidade ao seu filho. A história de Sansão começa mostrando que esse ciclo em Israel, esse ciclo da crise, voltava a acontecer e era constante. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Em outras palavras, quando vem dificuldades, quando vem adversidades, a gente ora, a gente se aproxima de Deus, a gente busca entender a vontade de Deus, a gente procura ser bom menino, boa menina, de repente a tempestade passa, tudo começa a ficar mais calmo, não tem mais crise econômica, a conta bancária volta a ficar no azul, a gente arruma novamente o emprego, as coisas começam indo bem, ninguém está doente em casa e gradativamente a gente se afasta de Deus. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Aqui tem um outro fato que distingue a história de Sansão de todas as demais histórias dos juízes. Qual é o fato? Os demais juízes, eles precisam conduzir, liderar o povo de Israel na luta contra vizinhos, povos vizinhos. E se você voltar às páginas da Bíblia, você vai descobrir que muitos daqueles povos vizinhos eram, na verdade, até meio parentes dos israelitas. Eram assim meio primos de segundo grau, primos distantes, mas eles tinham uma relação de parentesco. Os filisteus não. Os filisteus... alguns historiadores dizem que os filisteus saíram da região norte, ao redor do Mar Negro, e eles desceram com suas embarcações primeiro para tentar se fixar na Grécia. Foram expulsos da Grécia. Então eles pegam e descem até o Egito. Tentam se fixar no Egito, são expulsos do Egito. Aí eles pegam, sobe, beirando a costa, e se instalam aonde hoje nós temos a faixa de Gaza. Ali os filisteus se instalam. Então, diferentemente dos outros povos com quem Israel tem que lidar, os filisteus são invasores do território, do continente, eles vieram de uma outra realidade, eles possuem armas de guerra desconhecidas para Israel, eles possuem tecnologia desconhecida para Israel, e isso dificulta as coisas, e pouco a pouco os filisteus começam a ganhar espaço dentro do território de Israel, passam a subjugar algumas cidades de Israel, e o povo de Israel começa a ser usado por essa nação. É nesse contexto que nós temos o diálogo de Deus com a mãe de Sansão. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Parece que Deus sempre, quando resolve fazer as coisas, ele gosta de fazer pelo lado mais difícil, né? E aí, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. E essa história é a mesma, por exemplo, que a gente encontra na história de Abraão e Sara. Os pais da nação de Israel. Sara era estéril e Deus prometeu a Sara um filho e lhe concedeu um filho. Essa é a mesma história que Jacó e Raquel vivem
E Raquel era estéril, e Deus deu a ela a bênção de ter filhos. Em outra proporção, a própria Maria. Maria, uma jovem, Deus concede a ela o poder de engravidar, e através desse milagre vem o Salvador da história, Jesus Cristo. Sansão, então, é fruto de uma intervenção divina, de uma bênção divina para essa família. Todavia, diz o anjo, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E por quê? Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele vai iniciar a libertação do povo de Israel das mãos da opressão, da ocupação dos filisteus. Interessante. Para alguns aqui, isso aqui é grego, se não fosse no original hebraico, né? O menino será nazireu. O que é um nazireu? Depois você pode conferir durante a semana na sua casa, com calma. No livro de Números, capítulo 6, a partir do verso 1, você encontra a descrição do que era o voto de nazireu. E basicamente 3 coisas permeavam esse voto. Primeiro, o indivíduo deveria manter-se mentalmente são. E, para tanto, ele deveria se abster de vinho e de bebida fermentada. O indivíduo sob o voto de nazireu jamais deveria beber qualquer bebida fermentada, ou seja, vinho. Não, para quê? Para que ele se mantivesse sempre, constantemente, a todo tempo, a todo instante, são de mente. Segunda coisa, manter-se cerimonialmente puro. Dentro da religiosidade judaica, isso significaria que um nazireu jamais poderia tocar num cadáver de qualquer espécie, um cadáver humano, um cadáver de animal, porque se ele tocasse num cadáver, ele seria considerado impuro. Terceiro, ele deveria viver em sujeição a Deus. E o símbolo dessa sujeição seria que ele jamais cortaria o cabelo. Então o sujeito, a vida inteira, nunca cortou o cabelo. Você imagina o tamanho do cabelo do sujeito. E quando alguém olhava uma pessoa naquele estilo, sabia que aquele sujeito fez um voto de ser consagrado totalmente ao serviço de Deus. Ele não toma nenhuma bebida fermentada, ele se mantém puro, não tocando em cadáver, ele está consagrado totalmente a Deus. Assim, em Juízes 13, 24 diz, a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor começou a operar nele. Se o Espírito de Deus agia na vida de Sansão, isso significa que Sansão era dotado de talentos especiais, Sansão era dotado de uma força especial, Sansão era dotado de características especiais, Sansão era um sujeito que possuía muito carisma. O problema é que Sansão é um sujeito com muito carisma e pouquíssimo caráter. Muito carisma, nenhuma integridade. Interessante, a vida de Sansão comprovará uma verdade.
Carisma é concedido, mas caráter é forjado. Carisma, Deus dá. Caráter, você lapida. Dons, talentos, Deus te dá. Possivelmente você faz coisas bem feitas. Você talvez seja um bom administrador. Por quê? Porque Deus te concedeu o dom para isso. Talvez você seja um cara que saiba fazer bons negócios, porque Deus te deu habilidade para fazer bons negócios. Talvez você cante bem, talvez você toque bem, talvez você componha. Sabe por quê? Porque Deus te deu esses talentos. Existem talentos, existem formas variadas de dons. Deus concedeu dons e talentos para você, mas a questão é, os dons, os talentos são dados. Integridade, você forma. Desde as circunstâncias mais simples da vida, em que você está diante de uma bifurcação, em que falar a verdade pode te trazer alguns problemas. Falar mentira resolve tudo rapidamente, mesmo que seja superficialmente. É nesse momento que você decide se você vai forjar o seu caráter ou se você vai começar a abrir fendas no seu caráter. Quando você está diante de um negócio, pequeno ou grande, existe um caminho. Tem jeito de você ganhar mais de forma desonesta. O outro meio é você vai ganhar menos de forma honesta. E aí é a hora que você decide o que você vai fazer com o seu caráter. Se você vai lapidá-lo para forjá-lo, ou se você vai deteriorá-lo, iniciar fendas no seu caráter. Fendas no seu caráter. Perceba, Sansão é um indivíduo que, ao invés de forjar o seu caráter, ele abre fendas e ele vai deteriorando o seu caráter, porque ele é regido por um código de vida. E todos nós aqui temos um código de vida. Qual era o código de vida de Sansão? Olha só, basicamente, ele vê, ele quer, ele toma. Ele vê, ele quer, ele toma. Ele vê, ele quer, ele toma. Assim, Sansão passa a vida dele. Ele vê algo, ele deseja algo, ele toma. Perceba, não existe qualquer barreira, qualquer fronteira entre o que ele vê e o que ele deseja. É assim, o que ele vê, ele deseja. Não existe nada que impeça que o que ele vê passe a ser desejo. E não existe qualquer barreira entre o desejo e o fazer. O que ele deseja, ele faz. Deixa eu dar 3 exemplos para vocês de como isso acontece na vida de Sansão. Olha só, Sansão desceu a Tímina, uma cidade em território filisteu, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Dê uma olhada, por 2 vezes o verbo ver aparece. Ele viu uma mulher e ele volta para casa e ele diz: viu uma mulher. Mas ele não só viu uma mulher, ele viu uma mulher, ele desejou essa mulher, ele volta para casa e diz para os pais: eu quero, consiga ela para mim. Ele só não toma aquela mulher, porque dentro daquela cultura eram os pais que tinham que negociar o casamento. Mas ele volta e perceba o diálogo dele com os pais. O diálogo dele com os pais não é: eu vi uma menina, eu conheci uma menina, eu peguei o telefone da menina, a gente trocou umas ideias, a gente saiu umas 2 vezes, eu queria saber o que vocês pensam sobre a menina. Não. O papo dele é o seguinte: eu vi, eu quero, consiga. Para mim, Sansão é o retrato
de um filho que nasceu quando seus pais já tinham mais ou menos a idade de serem avós. É um perigo isso. Se você tem uma idade um pouquinho avançada, não existe problema nenhum em você ter um filho. Desde que você tenha consciência que a sua tendência é criá-lo como avô e avó. E eu sou testemunho ocular que avô e avó não servem para criar filho. Esse Sansão chega para os pais e dizem: eu vi, eu desejo, eu quero, consiga para mim. Os pais parecem que deixaram que um padrão de relacionamento se estabelecesse. Eles estão subordinados à vontade de Sansão. É verdade, eles tentam argumentar, mas de uma maneira muito frágil, muito fraca. Veja só, seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Por que tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Eu diria, esses pais tratam um assunto sério de maneira muito mole. Esses pais tratam de um princípio, de um valor de Deus, como se ele fosse opcional. Esses pais tratam acerca de uma decisão muito importante que o seu filho vai tomar. E alguns anos atrás eu disse que duas são as decisões mais importantes que a gente toma na vida. Primeiro, para onde a gente vai. Segundo, com quem a gente vai. Se casar é você decidir com quem você vai. É uma decisão muito importante. E o filho desse casal está seduzido a tomar essa decisão fora dos princípios e valores de Deus. E como eles lidam com esse negócio? Filho, será que não tem uma amiguinha na sua escola? Aqui na vizinhança não tem nenhuma menina que te interessa? Lá na igreja tem tanta menina bonitinha lá na igreja, Sansão. Olha o que Sansão responde: consiga para mim. É ela que me agrada. E essa frase, a tradução literal do hebraico seria: ela é certa aos meus olhos. Ela é certa aos meus olhos. Ela pode não ser certa aos olhos de Deus, porque Deus não queria que o povo que o adora, que o povo que o segue, que o povo que anda segundo os seus valores, se casasse com pessoas que não adoram, que não seguem os mesmos valores, e a Bíblia vai chamar isso de jugo desigual. No entanto, pouco importa para Sansão. O que importa para Sansão é o que ele vê, ele deseja, o que ele deseja, ele tem. Então Sansão diz: ela é certa aos meus olhos, não importa o que Deus pensa. E veja só, segundo exemplo. Primeiro, Sansão e os pais descem, negociam o casamento, voltam para casa, arrumam as coisas, contratam o buffet, vê onde vai ser a festa. Quando está tudo pronto, eles estão descendo novamente para Tímina, para a festa de casamento que ia durar 7 dias. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se, Sansão saiu do caminho. Para quê? Olha o verbo ver aí. Para olhar o cadáver do leão. Que leão? Na primeira vez, quando ele foi com os pais para contratar o buffet, contratar o espaço, contratar os músicos, contratar a cerimonialista, deixar tudo certo. Quando ele estava descendo, em algum momento que ele não estava perto dos pais, ele ouviu um rugido de leão. O leão veio na direção dele. E diz o texto: porque Sansão tinha o carisma, porque Sansão tinha dons especiais da parte de Deus, porque Sansão tinha força dada por Deus, Sansão pega aquele leão e rasga a boca daquele leão. E aquele leão, lógico, morre. Quando ele está voltando para a cidade para se casar, ele sabe aonde está o cadáver. Perceba, os verbos aqui são muito importantes.
ele sai do caminho. Para quê? Para ver. Sansão sabia que ele era um nazireu? Sabia. Sansão sabia que um cadáver colocava em risco a sua identidade de nazareu? Sabia. Mas ele constantemente flerta com fronteiras. Ele se acha esperto. Ele sai do caminho para ver. E o que ele vê? Nele, no cadáver, havia um enxame de abelhas e mel. Aí ele vê, ele deseja, ele pega. Olha só, tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. Que moço bonzinho, né? Ele não come o mel todo, ele divide com o papai e com a mamãe. E o papai e a mamãe, em momento algum, questionam: onde você conseguiu esse mel? E ele, por sua vez, em momento algum, conta para os seus pais que ele, como nazireu, por causa de mel, tocou num cadáver. Ele rompeu o voto que estava sobre ele. Ele se tornou impuro. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas nossos como pais é que a gente, no fundo, não acredita que os nossos filhos sejam pecadores. Não. Os filhos dos outros são, os nossos não. Ricardo, você não conhece as minhas meninas? Meus meninos são tão bons, gente boa. Olha, meninas assim de coração puro, meninas agradáveis. Eu me lembro alguns anos atrás, quando os meus filhos estavam assim, na pré-adolescência, entrando na adolescência, e eu parei e pensei comigo assim: como eu me comportava fora dos olhos dos meus pais quando eu tinha essa idade? Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Por que a gente acha que os nossos filhos são diferentes? Os pais de Sansão são passivos. Eles não acreditam que o seu filho Sansão seja capaz de tomar um caminho errado. Em momento algum eles questionam Sansão. Terceiro exemplo de que Sansão vive esse código: ele vê, ele deseja, ele toma. Mais tarde, diz: certa vez Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta. Veja o verbo viu. Viu. E aí o que acontece? Ele viu, ele deseja, ele tem. Agora perceba o que acontece com uma pessoa que vive a vida inteira. Talvez, quando ele ainda era criança, esse código de vida começou a ser formado e os seus pais não intervieram. Então, quando ele era criança, ele começou a condicionar a mente e o coração dele dentro desse código de vida. Ele vê, ele deseja, ele tem. Ele vê, ele deseja, ele tem. Chegou na adolescência, os pais em momento algum interromperam esse processo. Ele continua vendo, desejando e tendo. Vendo, desejando e tendo. Vendo, desejando e tendo. Ele entra na idade adulta, começa a trabalhar no mundo dos negócios, na empresa, como trainee, ou qualquer coisa parecida. E como que ele trabalha? Ele vê, ele deseja, ele tem. Ele vê, ele deseja, ele tem. Ele vê, ele deseja, ele tem. Esse cara chega aos 40 anos de idade com o seu caráter completamente dilacerado. Não existe qualquer padrão de integridade. Por quê? Porque o código de vida que ele adotou e os seus pais nunca intervieram, destruiu ele por dentro. Isso vai ter um alto preço no futuro. Porque, como já disse o grande filósofo, o tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Deus deu a Sansão grandes poderes, mas Deus deu a Sansão carisma e força especial com o propósito específico dele servir a sua geração, dele fazer bem às pessoas, dele cumprir a missão de libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Mas o que acontece? No entanto, Sansão usa o que Deus lhe deu para alcançar os seus próprios interesses. Beleza física é um dom de Deus. A questão é como que você vai usar a beleza física para cumprir os propósitos de Deus ou para o seu próprio interesse. Inteligência é um dom de Deus. Mas para que você vai usar a sua inteligência? Capacidade de fazer bons negócios e fazer dinheiro, eu creio, é um dom de Deus, é uma capacidade de Deus. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai usar isso para o bem das pessoas à sua volta, ou você vai usar isso para você mesmo? Olha como Sansão usa. Ele está na festa de casamento, e a festa de casamento tem alguns requintes da cultura dos filisteus, como por exemplo, Sansão está acompanhado na festa por 30 homens, eles são filisteus, supostamente 30 acompanhantes de Sansão. Essa festa, a palavra que aparece no texto para festa, é uma palavra que designa festa com muita alegria, sinônimo de vinho. Vinho. Sansão é um nazireu, mas quando ele se junta com uma pessoa que não compartilha dos mesmos valores e princípios, ele se coloca em situações de risco, e bem possivelmente ele cede, porque a maneira como ele se comporta nessa festa é a maneira de um sujeito que tomou um copo a mais. Ele começou a falar besteira. E o que ele faz? No meio da festa, ele vira e diz assim, para aqueles 30 acompanhantes: vamos fazer o seguinte, eu vou contar para vocês... Não, eu não vou... quando a gente faz exegese do hebraico, dá a impressão que é esse o sentido. Não. Ele diz para os acompanhantes: eu vou contar um enigma para vocês. Se vocês decifrarem o enigma até o final da festa, 7 dias... Se vocês decifrarem, eu preciso dar para vocês 30 roupas de linho puro. Se vocês não conseguirem decifrar, cada um de vocês tem que me dar uma roupa de linho puro. Então eu vou voltar para casa, ou vou para minha casa nova do casamento, com 30 roupas de linho puro. Qual que era o enigma? Era esse. Disse ele então: do que come, sai comida. Do que é forte, sai doçura. Do que Sansão está falando? Do leão. Do que Sansão está falando? Do momento em que ele rompeu pela primeira vez o voto de Nazireu. Mas ele está falando com um tom de arrependimento? Ele está falando com um tom de remorso? Ele está falando, demonstrando tristeza? Não! Ele está falando, contando vantagem. Ele está falando como uma proeza. Sansão vai gradativamente se tornando irreverente. Ele começa a falar dos seus erros e dos seus pecados como se fosse vantagem. Ele começa a falar dos seus erros e dos seus tropeços como se ele fosse mais esperto do que todo mundo. Afinal de contas, ele quebrou o voto, ninguém sabe. Ele quebrou o voto, não aconteceu nada para ele. Ele quebrou o voto e as coisas continuam a mesma e tudo vai de bem a melhor. Ele é esperto. Aqueles 30 acompanhantes, como eram filisteus, chegam para a noiva, que também era filisteia, e dizem: consiga com o seu marido o código desse enigma.
E ela tenta. Mas ele, não, tal. Ela tenta. Ele, não. Ela tenta. Aí os caras chamam ela no canto e resolvem ser um pouquinho mais persuasivos. Eles dizem assim, olha, você convidou a gente para essa festa de casamento, para quê? Para a gente passar vergonha? O negócio é o seguinte, ou você consegue a solução para esse enigma, ou nós vamos matar você e o seu pai e colocarmos fogo na casa. A mulher então resolve ser um pouquinho mais sedutora. E a gente vai descobrir nessa história que uma mulher não precisava nem ser muito sedutora para conseguir o que ela quisesse com Sansão. Porque uma das fendas no caráter de Sansão estava relacionada ao sexo oposto. E ao invés dele ser responsável para com essa fenda de caráter, ele brinca, ele flerta com essa fenda de caráter constantemente. E essa mulher consegue a solução para o enigma. E ela conta para os acompanhantes de Sansão. E aí, quando eles estão reunidos, e faltava 15 minutos para completar o 7º dia de festa, e Sansão já estava esperando para receber as 30 roupas de linho dele, um dos acompanhantes vem e diz o significado do enigma. Quando ele diz, Sansão olha para a mulher dele, a mulher dele abaixa a cabeça. Você já viu criança quando faz coisa errada? Sabe qual que é o problema? Nós adultos não perdemos essa mania. Quando a gente faz coisa errada, a gente tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Quando a gente faz coisa errada, a gente demonstra na face. E quando Sansão percebe que ele foi traído pela sua esposa, ele sai daquele lugar e olha o que ele faz. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele tem o carisma, ele tem o poder, ele tem a força dada por Deus. A questão é, ele usa isso para a libertação de Israel ou ele usa isso para os seus próprios interesses? Segunda linha, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos seus acompanhantes. Como que ele usa a força dele? E vai embora. Porque ele é um homem criado por um casal que possivelmente tinha idade para ser avô. Nunca teve limites. Então ele vai embora. Ele vai embora. O pai da noiva entende que ele abandonou a filha, e para a filha não passar vergonha, ele entrega a filha para um dos acompanhantes, para ser o marido dela. E quando Sansão mais tarde volta, ele vai entrando na casa do sujeito dizendo, estou indo para o quarto da minha esposa. O pai da moça fala, peraí, você foi embora, você desprezou, eu pensei que você não queria mais nada com ela. Que negócio é esse? O pai da noiva não sabe, mas Sansão, ele vê, ele deseja, ele quer. E ele toma. E ele disse, o pai da noiva diz, olha, ela agora está casada com outro cara. Ele fica tão revoltado que ele pega, caça várias raposas. O texto diz que ele caça 300 raposas, amarra as raposas pelo rabo, 2 a 2, amarra tochas nos rabos das raposas, acende as tochas e dispersa as raposas por todas as plantações dos filisteus. E detalhe, era época de colheita. E ele destrói toda a colheita dos filisteus. Mas aqui a gente tem o último ponto que eu queria considerar com vocês. Sansão é um indivíduo que, na medida em que a história dele rola, vai se tornando claro algumas das fendas de caráter dele. O que é integridade? Deixa eu colocar para vocês algo que eu tenho pensado e refletido muito nos últimos anos acerca de integridade. Para mim, integridade não significa ser perfeito.
Porque absolutamente nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós. Não adianta você bancar o perfeito, você não é. Não adianta fazer de conta que você é perfeito, você não é. Eu não sou, você não é. Agora, para mim, um indivíduo íntegro é aquele que identifica suas fendas de caráter e limitações, passando a lidar com profundo cuidado e responsabilidade com as mesmas. Integridade não é ser perfeito. Integridade é perceber que tanto eu como você, nós temos virtudes e nós temos limitações. Nós temos áreas na vida que a gente tira de letra e nós temos áreas na vida que a gente tem dificuldade. Que se a gente brincar, a gente se perde. Essas são as fendas de caráter. Integridade, primeiro, é você identificar as fendas do seu caráter. Segundo, tomar decisões sérias acerca dessas fendas. Porque essas fendas vão gradativamente acabar com a tua vida, essas fendas vão acabar com tua família, essas fendas vão fazer as pessoas à sua volta sofrerem com você. Não tem como evitar. Ao menos que você tome a decisão de lidar com essas fendas de caráter de maneira séria. Exemplo. Ao longo da sua trajetória de vida, você chega à conclusão que você não lida bem com dinheiro. Você tem muitos talentos, mas com dinheiro você não lida bem. Você não administra bem, você gasta mais do que você ganha, você se endivida, você entra no crédito rotativo do cartão de crédito, você entra no cheque especial, e várias vezes que alguém te tirou dessa situação, talvez te dando um dinheirinho, volta para o azul e depois de algum tempo você está outra vez enroscado. Por quê? Porque você precisa tomar uma decisão. Essa é uma fenda do seu caráter e você precisa lidar de maneira mais responsável e séria para com essa fenda. Você talvez tenha que colocar a parte financeira da sua empresa nas mãos de uma outra pessoa. Você talvez na sua família ou na sua vida pessoal tenha que procurar ajuda de alguém dizendo, por favor, me ajuda, porque eu estou afundando na vida por causa dessa questão relacionada a dinheiro. As fendas podem ser diversas. Eu só dei o exemplo do dinheiro. Richard Foster talvez nos aponte no livro dele, Dinheiro, Sexo e Poder, para as 3 fendas mais presentes e constantes no coração humano. Mas não se limitam a 3. Integridade não é você ser perfeito. Integridade é você perceber, identificar suas fendas e tomar uma decisão séria acerca dessas fendas. Cuidar dessas fendas. Buscar ajuda. E se manter distante de situações que exerçam pressão e, consequentemente, façam essas fendas se ampliarem. Quando você tem consciência de quais são as suas fendas, você não tem o direito de ficar flertando com as situações que você sabe que são perigosas para você. Mas olha só, diz assim o texto: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher. Ele quem? Sansão. 3 capítulos, 3 mulheres. Uma mulher por capítulo. Você tem alguma dúvida que uma das fendas do caráter de Sansão está relacionada ao sexo oposto? Mas ele brinca o tempo todo com isso. Ele não toma decisões acerca disso. Por quê? Porque o código de vida dele é: eu vejo, eu quero, eu tenho. E não existe nenhuma barreira entre essas coisas. Ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soroque. Aqui tem um detalhe interessante. Soroque, no hebraico, é a mesma raiz para vinha. É o vale dos vinhedos. É o vale do vinho. Ele se apaixona
por uma mulher do Vale dos Vinhos. O nome dela é Dalila. E o que acontece aqui? Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, e aqui eu queria que você percebesse o seguinte: quase que a mesma cena do casamento relacionada ao enigma se repete aqui. Então pensa comigo. Se Sansão tivesse tomado decisões certas ao longo da vida, os momentos em que ele se deparava com bifurcações, ele teria usado para forjar o seu caráter. Mas como ele não faz isso, ele vive uma situação muito parecida e ele vai errar no mesmo ponto, só que dessa vez o erro vai ser fatal. Deixa eu voltar aqui. Esse é um problema quando a gente começa a flertar com as fronteiras ou com as nossas fendas. A gente erra, não tem consequência negativa. A gente erra, não tem consequência negativa. A gente vem na igreja e o pastor diz que aquilo é errado, aí a gente erra, fica esperando cair um raio do céu. A gente conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não caiu um raio do céu. Estou inteiro. Aí a gente continua no mesmo processo. A gente erra, não acontece nada. A gente erra, não acontece nada. E isso vai destruir Sansão. O que os líderes dos filisteus fazem? Chamam a mulher, igual os acompanhantes chamaram a sua esposa, e disseram assim: veja se agora consegue induzi-lo e mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que amarremos e subjuguemos. Os acompanhantes no casamento queriam o segredo do enigma. Agora, os líderes filisteus querem o segredo da sua força. E aí, por 3 vezes vai acontecer o seguinte: Dalila questiona de maneira sedutora: querido, me conta o seu segredo, tal. Sansão não sai da cama. José, quando a mulher tenta seduzi-lo lá no Egito, ele sai correndo. Sansão não, ele fica batendo papo. Não, querida, o que é isso? E ele responde brincando, ele responde inventando histórias para ela. Eu sou forte porque minha avó fazia um chazinho para mim e tal. Aí ela vai e conta para os líderes filisteus. Os líderes filisteus cercam o lugar onde Sansão está dormindo, entram na casa, ela grita para dramatizar: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. E aí ela pensa, e os filisteus também, que vão pegar Filisteu, porque agora eles vão pegar Sansão, porque eles sabem do segredo. Só que Sansão pega e dá um tapa na orelha de um e quebra o pescoço do outro e chuta o outro e bota todo mundo para correr e ele se livra. Facilmente. Isso se repete por 3 vezes, por 3 vezes, por 3 vezes. Na 4ª vez, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Talvez tenham maridos que estão pensando assim: pastor, tive uma revelação de Deus. Descobri o que está... Eu preciso falar com o meu cardiologista amanhã. O sentido do texto aqui é que essa mulher drenava as forças, as energias de Sansão. Quando a gente fica em situações de erro, quando a gente fica flertando com fronteiras, quando a gente fica flertando com as nossas fendas, isso vai te minando, isso vai te sabotando. E chega uma hora que você entrega os pontos. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Olha um grande equívoco de Sansão aqui. Eu ficaria tão fraco como os outros. O que Sansão não percebe é o seguinte: ele é forte fisicamente, mas ele é fraco de caráter.
Ele se acha melhor do que os outros porque ele é mais esperto. Ele não percebe que, em comparação aos outros, ele está se tornando um doente, frágil, fraco. Mas ele se acha forte. E o que acontece? Quando ele dorme, essa mulher corta o cabelo de Sansão. E olha que coisa terrível. Então ela chamou, dramatizou outra vez: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Ele pensou: sairei como antes e me livrarei. Hábito adquirido. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Terrível. Brincou, brincou, brincou. Chegou um dia, o que era uma fenda se tornou a razão do naufrágio dele. A lá Titanic. Pequenas fendas num casco de um transatlântico, com a pressão, gradativamente, elas se alastram e fazem milhares de vítimas. Queria chamar a sua atenção para o seguinte: os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos. Isso a professora da escola dominical não te ensinou. E agora você pode perceber por que eles furaram os olhos de Sansão. O código de vida de Sansão que o leva ao abismo é: eu vejo, eu quero, eu tenho. Sansão era um nazireu para livrar Israel dos filisteus. Deus usa os filisteus para disciplinar Sansão. Ele perde os olhos. Aquilo que fez ele se perder, ele perde no final. E aí, apesar de Sansão, Deus cumpre os seus propósitos. Por quê? Sansão é preso, Sansão é levado a um dos templos filisteus, Sansão é zombado, Sansão é ridicularizado, os filisteus começam a louvar os deuses deles, dizendo: nós prendemos Sansão, os nossos deuses são mais fortes. E aí, Sansão orou ao Senhor. E olha a oração de Sansão: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. É interessante, o povo de Israel, quando em adversidade, ora. Nessa história, o povo não ora. É o herói, o suposto herói, que quando não tem mais escapatória, quando perdeu toda a sua força, quando não tem mais alternativas, que ora. Ele diz: lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E para por aí, não continua lendo. Porque eu gostaria que a oração de Sansão continuasse assim, dizendo: porque eu me arrependo do que eu fiz. E eu quero ainda ser usado para a tua glória. E eu acredito que o final dessa história seria diferente. Mas Sansão continua a oração, dizendo: e faze com que eu me vingue dos filisteus. Vingue a mim, por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte,
Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E assim começou a libertação dos israelitas das mãos dos filisteus. É interessante. A notícia deveria ser boa, mas é chocante. Porque um sujeito que podia ser um herói se torna um anti-herói. O sujeito que foi escolhido para ser instrumento de Deus, para abençoar vidas, se perde ao longo da história com o seu código de vida. Eu vejo, eu desejo, eu tenho. Eu vejo, eu desejo, eu tenho. Ele flerta com as suas fendas. Ele não é responsável em lidar com as suas fendas de caráter. E chega um dia que tudo desaba. Aqueles 2 bilionários brasileiros, eu não acredito que um dia passou pela cabeça deles que poderia ter acontecido o que aconteceu. Eu me lembro que o pastor Ari Veloso, uma pessoa que foi muito importante na minha caminhada, ele dizia assim: eu não conheço absolutamente nenhum homem que acorda numa manhã, abre os olhos, levanta, espreguiça e diz: hoje eu vou adulterar. Essa não é uma decisão que é tomada num dia. Essa é uma decisão que é tomada ao longo da vida. Eu não acredito que nenhum daqueles bilionários, tudo na vida deles estava em perfeitas condições, e eles acordaram um dia, levantaram e disseram: tá aí, hoje eu vou começar a dar propina. Hoje eu vou começar a fazer negócio desonesto. Não foi assim. Foi gradativo. Eles foram sendo sabotados na sua integridade. Assim, termino deixando 3 perguntas para vocês. Primeiro, como pais e educadores, temos cumprido nossa missão de formar uma nova geração para serem pessoas de caráter e não meramente de boa performance? Me preocupa que hoje nós, pais, enfatizamos tanto colocar os nossos filhos em boas escolas, viver uma rotina louca, porque eles precisam aprender inglês, alemão, francês, chinês, coreano, grego. E eles não têm tempo com a gente, para a gente poder forjar o caráter. Eu me lembro que uma pessoa que frequenta a nossa comunidade e é o diretor das faculdades de Direito do grupo NIP, a certa ocasião ele me convidou para dar uma palestra na faculdade. Depois ele falou para mim assim: Ricardo, o que nos falta hoje nas universidades é que em momento algum se trabalha com a questão da ética, só se trabalha com competências. Como você pode ser alguém de sucesso? Como você pode ser um profissional bem-sucedido? Como você pode ser um melhor médico, um melhor professor, um melhor engenheiro, um melhor empresário, um melhor banqueiro e assim por diante? E não se trabalha mais a ética, a integridade. Segundo, como discípulos de Jesus, temos consciência de nossas fendas de caráter e limitações. Temos lidado com seriedade e responsabilidade com as mesmas. Você conhece as fendas do teu caráter? Não. Não faça cara de boa menina. Não faça cara de bom rapaz. Todos nós sabemos que absolutamente nenhum de nós aqui é perfeito. A questão é: você é uma pessoa imensamente mais perigosa se você me disser: não percebo nenhuma fenda no meu caráter. Eu não quero estar perto de você. A pessoa mais perigosa desse recinto é aquela que não conhece
quais são suas fendas. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com elas? Você vai tomar uma decisão séria hoje de buscar ajuda, de resolver essa questão, de se manter longe de ambientes que colocam você sob pressão. Você viu o fim de Sansão. Terceiro, temos consciência do perigo de nos tornarmos pessoas que trabalham para os propósitos de Deus, mas sem qualquer intimidade com Ele. Porque Sansão é o retrato do sujeito que Deus cumpre o seu propósito, porque o fato de você ser infiel não vai fazer Deus não cumprir os seus propósitos. No entanto, que coisa terrível ser usado para que Deus cumpra os seus propósitos, mas não ser conhecido por Deus. Jesus disse que naquele último dia, alguns chegariam para ele e diriam assim: Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor. Olha, eu pregava 3, 4 vezes por final de semana no teu nome. Senhor, eu tocava lá no louvor da Chácara Primavera no teu nome. Senhor, eu cantava. Senhor, eu era dizimista lá na Chácara Primavera no teu nome. E o texto diz que Jesus vai olhar para essas pessoas e falar: desculpa, quem é você mesmo? Eu não te conheço. Termino com o texto de Jeremias que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. E você quer compreender e conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele é o Deus que entrou na história. Olhe para aquela cruz. Sabe por que Jesus estava naquela cruz? Por causa das nossas fendas. Por causa dos nossos tropeços. Por causa das nossas irresponsabilidades. Mas naquela cruz Ele nos ofereceu perdão. E você hoje tem uma alternativa diferente de Sansão. Você pode se apropriar do perdão e fazer uma oração diferente da oração de Sansão. Ó Deus soberano, renova as minhas forças, porque eu me arrependo da maneira como eu tenho lidado com a minha vida e com as fendas do meu caráter. E eu quero, Senhor, eu quero mudar a minha história. E eu quero que o Senhor me use para fazer diferença no meu meio. Mas eu não quero ser só um instrumento do Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu amor. Porque o teu poder atravessa as nossas vidas e vai ao encontro das pessoas. Mas o teu amor nos transforma. Que tal você fechar os seus olhos e ter um momento precioso de oração com o Pai? Faça isso. Feche os seus olhos. Busque a presença de Deus.